Irmãos Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Alô você, está no ar o TJS, o jornalismo com a qualidade e a credibilidade que você merece. E vamos agora para as principais manchetes desta quarta-feira. Novo presidente do Sicoob assume com foco em inovação, proximidade e desenvolvimento regional. Serralheiro cai de telhado no bairro Rodoviários e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Doenças respiratórias. 15 estados brasileiros estão em situação de alerta. Páscoa salgada. Chocolates e peixes pesam no bolso do consumidor. E veja também, exposição na FUNEC valoriza a cultura indígena e marca mês de homenagem aos povos originários. Essas e outras notícias você confere a seguir. Não perca! Estamos de volta ao TJS no ar com as notícias mais quentes para você. Logo cedo, os corredores do Espaço Cultural FUNEC ganharam novos significados com a abertura da exposição indígena, promovida pelo professor Sebastião Ricardo. A mostra marca o mês de valorização dos povos indígenas, que tem o dia 19 de abril como data oficial no calendário, mas cuja história, cultura e resistência seguem vivas e pulsantes no presente. O som é ancestral. O olhar é de descoberta. A exposição indígena começou na manhã desta sexta-feira no Espaço Cultural FUNEC, promovida pelo professor Sebastião Ricardo. A mostra marca o mês que celebra o Dia dos Povos Indígenas, que será comemorado no próximo dia 19 de abril e abre portas para um povo que muitas vezes foi silenciado, mas que pulsa forte nas origens da nossa história. Os primeiros a passar pela exposição foram os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Moacir de Matos. Eles puderam conhecer objetos, sons e histórias dos povos indígenas. Hoje na exposição foi os objetos para atos religiosos, que me chamou a atenção, como o chocalho, para chamar a chuva, que eles tiveram vários deuses, então acho que foi mais interessante, muito abrangente o assunto religioso deles. A professora que acompanhou os alunos destacou como a experiência na exposição vai além da teoria e traz uma compreensão mais profunda sobre a cultura indígena. Só de conseguir ver as fotos, os artefatos, e fica muito mais fácil, fica muito mais palpável do que só quando a gente fala, só quando a gente mostra no livro ou algum vídeo. E os alunos descobriram que a cultura ancestral também faz parte da identidade da região de Caratinga. Eu gostei de saber que o Ayrton Krenak, ele fez parte dessa cultura, que ele faz parte da Academia de Letras, porque ele foi uma tribo originária daqui. E é muito bom saber que ele foi o primeiro indígena, porque é algo cultural nosso. Que a gente não precisa ficar falando, ai, como o Caratinga é chato, ou Minas Gerais é chato, mas a gente tem cultura. Então aqui, com certeza, tinha gente que morava e hoje a Caratinga é uma cidade, os bandeirantes abriram aqui. E eu não pensei em quem morava aqui antes, qual era a história, como, foram tirados os direitos. Eu realmente tive uma visão diferente do que eu pensava no dia a dia antes. Para o professor Sebastião, o objetivo da exposição vai além de apresentar peças antigas. Ele quer que os alunos vivenciem, sintam e compreendam a importância dos povos indígenas para a formação da identidade do país. Então nós temos aqui um acervo muito importante no DOC, que é dos indígenas brasileiros, e dá para a gente fazer um link com os indígenas que habitavam a nossa região, porque o Brasil todo era terra indígena. Então o Espaço Cultural FUNEC ele está abrindo essa exposição, que vai ficar aqui até o mês de maio,
para que as pessoas venham e conheçam um pouco da nossa história, dos nossos antepassados, conheçam um pouco da cultura indígena. A mostra segue aberta ao público até o mês de maio. Escolas interessadas em visitar a exposição podem se inscrever pelo telefone do Espaço Cultural FUNEC. Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, no quilômetro 588 da BR-116, no município de Inhapim, sentido norte, rumo à Bahia. A colisão em série envolveu 2 caminhões e um veículo de carga que transportava produtos do Mercado Livre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente. A ocorrência foi registrada próximo à Praça de Pedágio na manhã dessa quarta-feira, dia 16/4, no quilômetro 588 da BR-116, em Inhapim. O engavetamento envolveu 2 veículos de carga e um Fiat Fiorino. Com o impacto da batida, o Fiorino parou debaixo do caminhão. O veículo não manteve a distância de segmento, infelizmente colidiu contra a traseira do caminhão. Inicialmente 2 vítimas, com ferimentos a princípio graves, foram removidos para o Hospital Nossa Senhora da Auxiliadora, na cidade de Caratinga. O Fiorino, que transportava alguns produtos, ficou completamente destruído. Foi preciso o auxílio de um guincho para desprender o veículo. Em entrevista à TV Sistec, os motoristas do caminhão e da carreta deram suas versões para o acidente. Eu dei uma reduzida para passar no pedágio aqui, né? E tinha uma carreta cegonheira vindo atrás. Aí ela não conseguiu desviar do carro, pegou na traseira do carro e lançou o carro na traseira do meu carro e na traseira do carro do rapaz aí. Eu tô vindo, aí eu vi ele quase parando. O carro pequeno tá na traseira dele, acompanhando. Aí eu saí fora para não bater, né? Aí a cegonha veio, bateu no carro pequeno, ele rodou e jogou em cima de mim. Aí não tinha como eu sair fora, porque se eu desse eu virava. Até o fechamento dessa reportagem, a PRF ainda permanecia no local da ocorrência para a apuração das circunstâncias e causa do acidente. A PRF orienta os motoristas sobre os cuidados ao dirigir durante o período chuvoso. Nesse período chuvoso, redobrar a atenção, manter a distância de segmento, verificar os pneus, porque tem que estar em boas condições para evitar esse tipo de acidente. A PRF também inicia nesta quinta-feira, dia 17, a Operação Semana Santa 2025. A mobilização se estende até segunda, dia 21, com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado. Para quem vai pegar a estrada, algumas recomendações são importantes para tornar a viagem mais segura. Aí a gente sempre pede os motoristas para a questão da manutenção básica do veículo, trafegar preferencialmente durante o dia e sempre manter bastante cautela, evitar o excesso de velocidade, bebida alcoólica. A PRF sempre faz esse reforço, mas nunca pouco a gente está ressaltando esses cuidados, Em uma entrevista concedida à TV Sistec, Kidner Valadares fala dos desafios desse pleito no Cicobi Cred Cooper. O Cicobi Cred Cooper de Caratinga inicia um novo capítulo em sua história com a posse do novo presidente da instituição, Kidner Valadares. Em entrevista exclusiva para a TV Sistec, ele nos falou sobre o que o associado há de esperar em sua administração. Eu sou Kidner Valadares, nós fomos eleitos no último pleito do dia 6 de abril, presidente do Conselho de Administração, e nós estamos imbuídos e conscientes da grande responsabilidade que nos cerca. Eu gostaria aqui de externar, primeiramente, eu chego ao Conselho de Administração com os meus companheiros, o Giovanni, o Jairo, o Silas e o Arlen, e a gente tem grande expectativa de estar trabalhando com você, associado, e ciente da nossa responsabilidade e consciente do acolhimento de você nos próximos 4 anos, e a gente espera poder construir uma cooperativa nova e, acima de tudo, respeitando você, associado, e você, funcionalismo público. Kidner Valadares compartilhou suas expectativas para a nova gestão e destacou os principais projetos que pretende implementar. Olha, nós são 3 agências do Cicobi em Caratinga,
Hoje eu entendo que a gente é um dos maiores detentores, maiores dos depósitos e de crédito da nossa região. E aqui eu gostaria de externar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso, porque o Cicobi, especialmente o Cicobi Credit Cooper, tem um grande compromisso com sua rede e com a sua extensa rede de associados, de forma até atendendo financeiramente, socialmente e, acima de tudo, com uma parceria, um comprometimento mútuo, onde você, associado, possa ser respeitado, ouvido e atendido nas suas demandas, não só financeiras, né, mas suas demandas também sociais e muitas vezes até espirituais. A gente tem trabalhado nesse sentido e a gente vai procurar fazer isso nos próximos 4 anos. Acima de tudo, em parceria com as nossas co-irmãs de Caratinga, né, especialmente Cicobi Credileste, Cicobi Credicom, e as demais cooperativas que estão aí. A gente espera estar trabalhando conjuntamente, numa responsabilidade única e, acima de tudo, onde você, associado, é o principal elemento dessa rede de cadeia financeira. Ao final da entrevista concedida nos estúdios da TV Sistec, o presidente do Cicobi em Caratinga deixou uma mensagem especial aos cooperados e à comunidade local, que acompanha com expectativa o início desse novo ciclo à frente da instituição. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, em nome de todos os meus companheiros de conselho, né, todos os demais 4 companheiros e, acima de tudo, o nosso quadro funcionário, agradecer você, associados. Nós somos 36 mil associados hoje, 30 mil ativos, né? E participar do pleito quase 13 mil associados. E nós estamos aqui hoje de uma forma sincera, uma forma respeitosa, agradecendo a cada um de vocês que contribuíram para esse pleito, contribuíram para a Assembleia que ocorreu no dia 6 desse mês. E, acima de tudo, você que votou tanto na chapa 1 como na chapa 2, né? Nós obtivemos 63% dessa votação. Nós agradecemos a cada um de vocês que contribuíram e a gente espera poder retribuir de forma séria, acima de tudo, com muito respeito e assim, com muita transparência, está atendendo você nos próximos 4 anos com muito afinco, com muita dedicação e com as portas abertas e, acima de tudo, com muito respeito. Fica aqui minha eterna gratidão por todos vocês que compareceram e compartilharam por esse momento histórico do cooperativismo de crédito, não só do Cicobi. Eu acho que é um número recorde em participação das nossas assembleias. Então fica aqui nossa eterna gratidão a todos vocês. E veja a seguir, serralheiro cai de telhado no bairro Rodoviários e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros. No bairro Rodoviários, em Caratinga, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um prestador de serviço que sofreu uma queda durante o trabalho. Assim que receberam um chamado, as equipes do Corpo de Bombeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram rapidamente para o local da ocorrência. Segundo os bombeiros, um serralheiro prestava serviço em um telhado quando acabou sofrendo uma queda. O acidente de trabalho aconteceu na rua Antônio de Assis, no bairro Rodoviários, em Caratinga, no final da manhã desta quarta-feira. Essa ocorrência envolveu a queda de um prestador de serviço, um serralheiro, ao qual ele pisou aí numa telha de amianto, a telha veio a quebrar, e esse prestador de serviço ele veio a cair sobre a laje de uma residência. Durante o resgate do trabalhador, os bombeiros tiveram que utilizar a maca SCAD, um equipamento do tipo envelope que envolve a vítima por completo, facilitando seu transporte. Após ser imobilizada, a vítima foi levada pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O Corpo de Bombeiros orienta a população ao prestar este tipo de serviço. Isso, a gente orienta a população, né, que quando for prestar esse tipo de serviço, fazer como fizeram, contrata uma empresa, né,
com todo aí os aparatos de segurança, né? E o cuidado no período de chuvas ele deve ser redobrado, tendo em vista que os telhados eles se encontram molhados, né? E ainda mais frágeis aí devido à umidade aí. O Colégio Expoente deu início a mais uma edição da campanha Expoente do Bem, uma iniciativa que mobiliza alunos, professores e familiares em uma verdadeira corrente de solidariedade. O Colégio Expoente deu início a mais uma edição da campanha Expoente do Bem. A Alessandra nos fala da importância dessa iniciativa que mobiliza os alunos, professores e familiares em uma corrente de solidariedade arrecadando caixas de leite. Esse projeto Expoente do Bem, ele já está sendo idealizado aqui na escola há alguns anos, né? E esse projeto, a gente inicia ele hoje, né? Nós estamos dando início ele hoje com a nossa partilha do Expoente do Bem. Porque esse projeto, ele fala de amor, de acolhimento, de valorização, né? Então agora nós estamos dando a largada nesse projeto. A nossa primeira doação agora, que vai iniciar, né, com os nossos alunos, é a arrecadação do leite, né? E esse leite depois ele é direcionado para uma instituição, né, aqui da nossa cidade, Caratinga. A gente faz um levantamento, a gente olha, né, onde ele vai ser mais bem empregado. Dependendo da quantidade de leite, a gente até divide entre duas instituições. Com o envolvimento dos estudantes da educação infantil ao ensino médio, o lançamento da campanha acontece em 2 momentos, com atividades de sensibilização e incentivo à empatia ao espírito colaborador. Então é isso, nós estamos dando uma largada hoje com os nossos alunos para eles entenderem o verdadeiro significado de valor, valorizar as pessoas, valorizar a família e valorizar o colega, valorizar o colégio e valorizar a todo mundo. É isso aí, é a Páscoa, é amor e é Jesus no nosso coração. A campanha segue o ano inteiro e reforça o compromisso da escola com a formação cidadã. As doações arrecadadas serão destinadas a instituições da cidade. E assim, hoje nós estamos iniciando com a partilha, né, do Expoente do Bem, né, trazido lanche pelos nossos alunos, né, aproveitando esse momento da Páscoa, que é momento de acolhimento, de valor, de amor. E é isso. E esse projeto ele dura ao decorrer do ano de 2025. Então depois nós vamos ter outras arrecadações, né? Vamos também estar convidando vocês para estarem aqui no dia que a gente for doar, né? E depois nós vamos ter material de higiene pessoal, vamos ter produto de alimento e vamos direcionar para instituições diferentes, no sentido de ajudar e de acolher várias instituições aí da nossa cidade, Caratinga. Depois a gente finaliza aí no final do ano com o interclasse, com uma gincana bem bacana com os nossos alunos. Com os preços lá em cima, os consumidores estão buscando alternativas na hora de comprar os produtos tradicionais de Páscoa. Os vilões este ano são os chocolates e os peixes. A tradição é doce, mas o bolso do consumidor anda salgado. Na Semana Santa, o preço do chocolate e do peixe costuma subir e em 2025 não foi diferente. Bem salgado. Achou algum peixe especial? Tá procurando? Preto é sardinha. É o peixe, queijo, mas tá tudo muito caro. Os ovos de chocolate estão em média 15% mais caros em relação ao ano passado. Em alguns casos, o aumento chega a 25%. A principal explicação é o preço do cacau, que aumentou mais de 180% nos últimos 2 anos, atingindo recordes históricos no mercado internacional. Segundo pesquisa do site Mercado Mineiro, comparando os valores médios dos chocolates do ano passado em relação a esse ano, um dos ovos de Páscoa favoritos e tradicionais da marca Garoto, Sonho de Valsa 217 gramas, teve um aumento de 27%, passando de R$ 43,62 para R$ 55,56. O chocolate em barra da Lacta, de 80 gramas, custava R$ 6,31 e subiu para R$ 7,39, um aumento de 17%. As caixas de bombom também não ficaram de fora. A Nestlé Especialidades 251 gramas, que custava em média R$ 12,34, subiu para R$ 14,85, um aumento de 20% no valor. Uma das estratégias das marcas é diminuir o peso dos produtos para não impactar tanto o bolso do consumidor. As empresas, né, que vendem, que vivem disso, as indústrias aí de
chocolate aproveitam essa época que elas empacotam o produto principal delas, que no final do dia é chocolate, e aumentam o preço. E aí, como uma referência aqui, você pegar a mesma barra de chocolate, quer dizer, que tem a mesma quantidade de gramas de chocolate, e coloca ela em formato de ovo, fazer a conta da grama de chocolate, o formato do ovo, o mesmo chocolate, chega a custar mais de 50% do valor. E isso, na verdade, o produto, você pensa, é o mesmo, não tem a ver com essa questão de inflação. Tem muito mais a ver com a questão da emoção que essas indústrias aproveitam para ganhar um pouco mais de margem e faturar nessa época aí que o ovo é muito mais significativo. Na ceia da Sexta-feira Santa, o problema se repete. Os pescados, especialmente o bacalhau, também tiveram forte aumento. O quilo do bacalhau pode ultrapassar os R$100 em algumas bancas de Belo Horizonte. A alta é reflexo da valorização do dólar e da importação do produto, que vem na maioria das vezes de países como Noruega e Portugal. Ainda de acordo com o levantamento do mercado mineiro, o bacalhau site, que em 2024 custava em média R$ 73,50, teve aumento de 15,72% e agora custa em média R$ 85. Além do tradicional bacalhau, o camarão sete barbas grande, que custava em média R$ 63,79, subiu para R$ 89,81, um aumento de 40,79%. Eu gosto de comprar o surubi para fazer peixada, né? Mas o precinho tá um pouco salgado. Talvez eu vou optar por um outro aqui. Mas no domingo de Páscoa não tem como, né? Aí a gente tem que abrir o bolso mais um pouquinho e comprar o bacalhau. Compro um peixinho mais em conta e faço o bacalhau desfiado também, dá para fazer mais em conta. Para quem quer manter a tradição de receitas com peixes na Semana Santa, a chefe e coordenadora do curso de gastronomia da Estácio traz uma alternativa prática e econômica. Eu vou trazer uma opção que é uma opção bem acessível, bem saborosa, que é usando a tilápia para fazer uma salada, que é uma salada bem refrescante, que ela também vai levar pimentão, vai levar tomate, vai levar pepino e vai entrar com a tilápia. Uma outra opção que a gente tem é também comprar os substitutos do tradicional bacalhau, que a gente conhece, que são aquelas piabinhas, que elas são com preço mais acessível. Mesmo com os aumentos, os consumidores buscam alternativas para não deixar a data passar em branco. Com criatividade e planejamento, muita gente conseguiu adaptar a ceia e garantir o chocolate. Caixa de bombom, sabe, uma mousse de chocolate. E veja a seguir, doenças respiratórias. 15 estados brasileiros estão em situação de alerta. Voltamos, o TJS está de novo no ar com mais novidades para você. E o último boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, mostrou que 15 estados brasileiros estão em estado de alerta para a incidência de síndrome respiratória aguda grave. Nesta época do outono, os vírus respiratórios, como o da influenza, costumam circular mais. O último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra que 15 das 27 unidades da federação apresentam incidência da síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. Em Minas, de acordo com o boletim, a atenção deve ser maior ainda com as crianças pequenas. Minas Gerais também tem apresentado um crescimento de casos de SRAG nas crianças pequenas, até 2 anos de idade. E também nas crianças mais velhas, né, de 2 até adolescentes de até 14 anos, por conta principalmente do rinovírus. E de acordo com os especialistas, as infecções por vias respiratórias resultam num grande número de internações hospitalares e podem levar à morte quando a capacidade dos pulmões é comprometida. A síndrome respiratória aguda grave nada mais é do que o quadro gripal que nós conhecemos, né? O quadro gripal, quando acompanhado de falta de ar. A pessoa tem gripe e tem falta de ar. Uma falta de ar contínua, importante,
indicando que o pulmão foi acometido também, evoluindo para uma espécie de pneumonia. Então, nesses casos, nós mudamos o nome de síndrome gripal para síndrome respiratória aguda grave. E segundo dados do SUS, em 2024 foram mais de 25 mil internações em hospitais só na rede pública no país em decorrência do vírus da influenza. Entre os grupos mais vulneráveis, as crianças de 1 a 4 anos representaram 13% e os idosos acima de 80 anos, 18% das hospitalizações. O que pode levar à síndrome respiratória aguda grave, alerta este infectologista. Por isso, para reverter esse quadro, a vacinação todo ano é mais do que necessária por causa das mutações constantes e as novas cepas do vírus que causa a gripe. Em Minas, a campanha de vacinação foi iniciada na semana passada. Até agora, mais de 2 milhões de doses da vacina influenza foram enviadas pelo governo federal para que a Secretaria de Estado da Saúde faça a distribuição em todos os municípios mineiros. Todo o esforço do governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, é de antecipar as ações que refletem o período sazonal dos vírus respiratórios. Lembrando que nesse ano a vacina está dentro do calendário nacional de vacinação. O que é isso? Deste mês de abril até o final do ano, a vacina está disponível na unidade de saúde mais próxima, disponível nos vacimóveis. O público-alvo da vacinação foi expandido. Anteriormente eram crianças, idosos, grávidas. Agora temos trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, forças de segurança, privados de liberdade. Ampliou-se o público, exatamente para ampliar as possibilidades de proteção para que as pessoas não tenham o vírus e necessariamente não tenham casos graves. Na noite desta terça-feira, dia 15, foi noticiado o desaparecimento da jovem Daniela Oliveira, de 25 anos. Segundo informações iniciais, ela teria saído do trabalho alegando estar passando mal e desde então não havia sido mais vista. No entanto, em nota divulgada na tarde desta quarta-feira, dia 16, a Polícia Civil de Minas Gerais esclareceu que Daniela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga na última segunda-feira, dia 14. Na ocasião, ela registrou uma ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, que já foram encaminhadas para a análise do Poder Judiciário. Ainda de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Daniela foi localizada e está bem, em local seguro, aguardando a decisão judicial para retomar sua rotina. A polícia informou ainda que foi instaurado um inquérito para apurar a possível ocorrência de violência doméstica após a conclusão das investigações. O caso será encaminhado ao Ministério Público. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga e região é de céu nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Ipatinga, a temperatura mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 27 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 26 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 21 graus e 26 graus. Já em Caratinga, a mínima deve atingir os 21 graus e a máxima 26 graus. Com essa edição, encerro também um ciclo muito importante da minha caminhada profissional. Foram meses de dedicação, aprendizado e entrega aqui na TV Sistec, onde tive a honra de levar informação com responsabilidade ao nosso público. Mas toda missão tem seu tempo. E chegou o momento de iniciar uma nova etapa em minha trajetória, alinhada aos meus projetos, à minha vocação e ao meu equilíbrio pessoal e profissional. Agradeço a todos que estiveram comigo nesse período, em especial aos telespectadores que acompanharam cada edição com carinho e respeito. Saio de cabeça erguida, com a consciência tranquila de que dei o meu melhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, a sua casa e a nossa caminhada. Até breve. Boa noite.